Fala, Bradley. Olá, boa noite, tudo bom? E aí, beleza? Galera, boa noite. Esse aí é Bradley Aragão. Ele é o cara das finanças. E ele vai falar com a gente hoje aqui. É um assunto bem diferente das lives que a gente já vem fazendo. Mas tenho certeza que vai ajudar muita galera aqui que tem muita dúvida em relação a essa questão de finanças. Principalmente a galera que é freelancer, a galera que está começando sua empresa agora. E queria já, de antemão, te agradecer, Bradley, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E pode ficar à vontade aí, falar um pouco sobre você, como tu se interessou por essa área financeira. E é isso aí. Olá, boa noite a todos. Como o Matheus já falou aí, meu nome é Bradley Aragão, né? Sou administrador, trabalho com consultoria financeira já fazem 8 anos. E a forma como eu me interessei por finanças, na verdade, assim, não foi meu primeiro amor na administração. Eu era muito na área de produção, de logística, dessas coisas, qualidade. Só que eu assumi uma gerência de uma fábrica de colchão na época, em 2011. Fiquei lá até 2013. E por ser gerente geral lá, eu tinha que dar as contas, tinha que dar conta também a parte de finanças, né? Uhum. Então, comecei a estudar, feito um louco sobre finanças, né? E fui focando muito nessa área e percebi que, em geral, as empresas são muito mal administradas, as pessoas administram muito mal suas finanças normalmente, né? E vi um nicho aí com relação ao que eu podia explorar e estou trabalhando nisso há fazia 8 anos já, com consultoria financeira. Enfim, então, mais ou menos por aí que eu comecei, de onde veio esse meu interesse, né? Muito bom. Bradley, a gente já dá início aqui mesmo ao assunto. É, na sua opinião, assim, o que é que uma cara que quer trabalhar em casa mesmo, trabalhar por conta própria, o que é que ele tem que ter em mente em primeiro lugar em relação a finanças, a organização financeira? Tá, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que trabalhar por conta própria, né? O que é valor, né? Valor é quando você gera um resultado para alguém, você gera algum benefício para alguém, né? Então, a primeira coisa que você Uhum, tem que fazer, você tem que aprender a gerar benefício para uma persona, para uma pessoa, um estereótipo, né? Isso tem que estar muito claro. Então, a primeira coisa que você tem que entender, eu vejo assim, é exatamente ficar muito. A gente chama isso de pitch, né? Quando fala a questão de empreendedorismo. uhum, Rapidamente, em coisa de segundos, ou no máximo 2 minutos, você dizer assim: quem é minha persona, qual é o problema dela e que problema eu resolvo, né? uhum, Então, isso tem que ser muito claro. Se você demora muito para explicar o que você faz, como você faz, aquela coisa toda, normalmente mostra que está tendo aí algum problema, né, de clareza, você pode estar confuso. É muito. A gente pega isso demais na consultoria, empresas que estão há anos e anos no mercado, mas são confusas com relação ao seu propósito, a sua visão, a uhum, sua missão e por aí vai. Tá? Então, primeiro ponto, tem que ficar muito claro qual é a solução que você entrega. A solução uhum, tem que estar muito. Principalmente assim, a gente porque o nosso cliente não é a pessoa física, né? Quem trabalha aí com design, quem trabalha com arte, quem trabalha com criatividade, raramente faz um trabalho para pessoa física. Normalmente é para pessoa uhum. jurídica, né? Então é um B2B aí, É. né? Então, quando você faz isso, é, é, se você não tem muito claro qual é o benefício que você gera, para vender você vai ter dificuldade imensa. E você Uhum, só administra dinheiro se você tiver dinheiro. Então, o primeiro ponto é tenha claro qual é a solução que você gera, para você apresentar de uma forma clara, sem confusão nenhuma, porque empresário uhum, não tem paciência. uhum, Empresário não tem paciência para você ficar ali do lorota, gastando o tempo dele, por aí vai. Então, o primeiro ponto é esse. Entenda qual é a solução que você gera. No uhum, escritório, no nosso escritório,
a gente normalmente procura separar entre o pessoal, a equipe do problema e a equipe da solução, só. Esse negócio de departamento de marketing, departamento financeiro, departamento de atendimento, de logística, de vendas, eu gosto muito do conceito de startup, né? Ou seja, empresas enxutas e que explodem no seu crescimento. Eu gosto muito dessa ideia, é uma ideia muito, muito eficiente, é uma ideia muito otimizada de negócios, né? Então, você focando simplesmente nisso. Eu tenho que entender muito bem o problema, que é a equipe problema que eu falei, e joga para a solução, a equipe solução, desenvolva, gere resultado nisso daí. E, por exemplo, na nossa consultoria a gente tem algo muito... É uma premissa. Por exemplo, hoje a gente começa lá, faz a anamnese com o cliente, né? A anamnese é aquele termo que vem da saúde. Você chega no médico, né? Tô dor de garganta, dor de cabeça, tô com isso, aquilo, outro. E ele vai começar a fazer o diagnóstico por ali. Então a gente começa a conversar com o cliente. Qual é o problema que você tem? Ele vai dizer, eu trabalho, não tenho dinheiro. Né? Autônomo tem muito essa dor, né? Trabalho, não tenho dinheiro. A gente não consegue vender mais caro. Eu tenho um problema em fidelizar cliente, alguma coisa desse tipo. Então a gente procura trabalhar de tal maneira esses pontos fracos, essas dores, que depois, sei lá, de alguns meses, essa dor se torna, na verdade, uma vantagem competitiva que a empresa tem. Então, sair, a gente tem essa meta de transformar algo muito ruim em algo muito bom, porque normalmente, se aquela empresa tem aquele problema, os concorrentes dele normalmente têm os mesmos problemas. Interessante que essa questão de startup está muito em alta hoje em dia, né? Tem que ser. Porque eu sempre assisto no domingo aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e todo domingo eles falam de startup, todo domingo. Eu tenho a assinatura da revista, 70% da revista é sobre isso. Todo mês. Massa. Eu acho que para mesmo nessa crise assim que está acontecendo agora, assim, né? Eu acho que a questão dessa startup, de criar uma startup, você quer abrir empresa, eu acho que é um grande negócio, né? Assim, questão de economia de dinheiro, questão de enxugar mesmo assim as coisas, né? Enxugar, eu digo, despesa, né? E você conseguir fazer o trabalho sem precisar gastar tanto, né? Com funcionário, Se você começar a estudar a literatura sobre startup, né? Se você começar a pegar os livros que são referência, os autores que são referência, e acompanhar toda a produção deles, produção textual que eu falo deles, você percebe que startup tem mais a ver com filosofia de negócios do que com tamanho de empresa, número de funcionários, percentual de crescimento e por aí vai. A startup, ela tem esse conceito de fazer muito com cada vez menos. Então, hoje pronto, dá uma experiência hoje, fresquinha. Cheguei há pouco, né, do último cliente do dia, era a apresentação de resultados de uma consultoria que completou agora, nesse mês, 1 ano. Então, a empresa do cara é o seguinte, são 2 sócios e 1 funcionário. Então, são 3 pessoas. A gente, nesse 1 ano de consultoria, a gente focou o tempo todo o trabalho, cada reunião semanal foi focando no que a gente chama de engrenagem de tração. O que é engrenagem de tração? É aquele pontinho, aquela coisa, pode ser uma palavra, uma atitude, um processo, pode ser o que for, mas ele focou durante 1 ano naquilo que nós tínhamos identificado lá no começo como tração. O que aconteceu? O camarada quadruplicou o faturamento em 1 ano, né? Então, tem muito a ver com isso, assim. E mais uma vez, só 2 donos, 2 sócios e 1 funcionário. 3 camaradas transformaram a empresa pequenininha numa empresa milionária. Tá entendendo? Então, assim, o foco da startup é mais uma filosofia do que propriamente sei lá, uma tabela referencial que diz startup é uma empresa que fatura tanto, tem tantos funcionários e por aí vai. É mais uma filosofia de otimizar o negócio, né? Bradley, e em relação a CNPJ, tu acha importante, assim, por exemplo, eu vou te falar assim, como a gente tá pensando mais nessa área, assim, da galera freelance, né? No caso da gente, assim, com artista, com design, né? E tu acha importante a criação do CNPJ assim que você resolve trabalhar como freelancer, ou você deve segurar um pouquinho e deixar mais para frente?
Assim, no caso de alguém que trabalha com serviço intelectual especializado, né? Que é consultoria, Uhum, contador, advogado, designer e por aí vai, é fundamental. É fundamental. uhum, Vamos lá os motivos pelos quais é fundamental. A primeira questão a gente fala, poderia citar o planejamento tributário. Então, o que é uhum, planejamento tributário? Planejamento tributário são algumas continhas que você faz para você decidir se sua empresa vai ser, qual vai ser a modalidade dela, né? uhum, Então, eu vou querer que minha empresa seja um MEI, vou querer que minha empresa seja microempresa, um EIRELI, eu vou querer uhum, que ela seja tributada pelo Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, isso é conversa de contador, tá? Mas trazendo para o seu público, a pessoa física, quando ela precisa emitir uma nota fiscal, ela paga 27% de imposto, uhum, né? Se você tem um CNPJ, então a média varia de cidade para cidade, mas fica entre 5% e 8%. Então aí você já vê que você ganha 20% do que iria, do faturamento, que iria para o governo, agora vai para o seu bolso. Primeira questão uhum, é essa questão tributária. Segunda coisa é você entender a empresa a longo prazo. uhum, Como é que o rico ganha dinheiro? Olhando com relação a capital, o rico ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Então ele faz o que a gente chama de alavancagem financeira. Ele pega dinheiro do banco, por exemplo, a 1% ao mês. Eu vou botar um número redondo aqui, tá? Para ficar fácil a conta. Então ele foi lá, pegou, sei lá, X mil reais ou milhões de reais a 1%. E uhum, ele vai aplicar esse dinheiro na empresa dele e ele vai conseguir ter um lucro mensal, sei lá, de 10%. Então ele pegou, vamos dizer, 100 mil reais, ele vai pagar lá a prestaçãozinha do empréstimo, né, o financiamento lá no banco. Vamos dizer que ele pegou esse dinheiro para comprar uma máquina, para fazer publicidade, para fazer um galpão novo, uma loja nova, enfim, o que for, comprar estoque. Então ele pega 100 mil reais a 1% e ele aplica e ganha 10% em cima disso. Então é assim que o rico uhum, faz dinheiro, né? Aí eu uhum, gosto muito do termo em inglês, que é make money, né? Então é uhum, fazer mesmo, a ideia é essa mesmo, né? Então, se você não tem um CNPJ, se você deixar para abrir um CNPJ apenas quando você for precisar desse dinheiro do banco, ou seja, rapaz, a minha empresa, mesmo que você seja um autônomo, mas se trata como empresa, tá? A minha empresa, ela tem que dar essa guinada, ela tem que dar o próximo passo, tem que ter um divisor de uhum, águas, né? Normalmente, caramba, eu tenho um serviço ali, consegui um contrato bacana e tal. Se você for deixar para somente abrir o CNPJ, quando tiver isso aí, para você ir buscar relacionamento com o banco, para comprar esses ativos, né? O Flávio Augusto da uhum, Silva ele fala muito em equity, né? Então, o que é o equity? Que ele tanto fala. São ativos que vão gerar mais dinheiro. Então, vamos dizer que no uhum, caso de vocês, tem muita aquela questão de equipamento, de máquina, né? Então, você uhum, comprar uma máquina que vai conseguir você ganhar mais dinheiro. No indústria, eu vou comprar uma fábrica, uma máquina que antes eu produzia 100 peças por hora, essa máquina agora vai fazer com que eu produza 300 peças na mesma hora. Então, vou ter um uhum, crescimento aí. Então, isso é investir em equities, em ativos que vão gerar mais ativos, vão gerar mais dinheiro, né? uhum, Então, quando você for fazer essa alavancagem financeira para máquina, enfim, o que você precisar, pode ser algum ativo realmente vai transformar vocês de patamar. Se você deixar para ter relacionamento bancário só nesse momento, é muito ruim. uhum, Então, precisa ter o CNPJ por esses dois motivos: planejamento tributário e pensamento de crescimento futuro. uhum, Sai da clandestinidade, né? Sai da informalidade. A informalidade uhum, nunca é bem vista pelo gerente do banco e quer queira, quer não, o gerente do banco ele presta dinheiro em quem ele confia, né? E uhum, só um pequeno parênteses para terminar esse ponto aí. Quando eu já conversei, abordei vários gerentes de vários bancos diferentes e perguntei, rapaz, eu faço o mesmo projeto para dois clientes, né? Ou faço o mesmo projeto para o mesmo cliente, uhum, né? E o cliente vai em dois bancos diferentes. Em um uhum, banco, ele não consegue um empréstimo, ou se consegue, consegue pouco. Em outro banco, ele consegue o máximo que a gente pediu lá. O que acontece? uhum, E os gerentes dizem, não, lá a gente lança as informações da empresa, pega o CNPJ, joga lá, ele faz a consulta nos cadastros e tal, no fim das contas,
Mas lá no final, o botão de libera ou não libera o empréstimo e a quantidade de dinheiro, quem diz é o gerente. Tá? É ele que aperta o botão lá. Então, interessante, né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando abre uma empresa é pensar no futuro da empresa, né? A gente não pode abrir pensando, não, vou trabalhar agora e levando com barriga, né? Tem que abrir pensando no que você vai fazer mais para frente para a sua empresa alavancar, né? Se realmente você quer isso para a sua vida, né? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande, né? Isso é questão comportamental, de educação. E eu falo com relação a... se você for conversar com um americano, principalmente, chegar para qualquer americano, ele pode ser um autônomo, um dono de uma pequena empresa, e perguntar assim, qual é o seu objetivo com a empresa? Ele tem a resposta na ponta da língua. Estou construindo uma empresa porque eu quero vender ela por 1 milhão, 2 milhões de dólares. Né? Ou quantos milhões ele for. O brasileiro não. O brasileiro tem aquela coisa emotiva com a empresa. Eu vou morrer com ela e tal. A gente muitas vezes na consultoria é abordado por empresário que tem 1, 2, 3, tantos filhos. Nenhum quer dar prosseguimento ao pai, ao serviço do pai. Aí ele diz, o que eu faço com a minha empresa? Venda. Né? Venda, passa para frente. Então, se trabalhar a vida todinha, a empresa agora está valendo tantos milhões, vai lá e bota o dinheiro no bolso e vai descansar. Sua velhice, pronto. Aplica o dinheiro, vive de renda, pronto. Tem que ver uma empresa como se fosse comprar uma ação na bolsa. Eu fui lá, comprei a ação, sei lá, qualquer ação hoje que o pessoal está falando muito, né? Magazine Luiza, Via Varejo, alguma coisa assim. Foi lá, comprou. Um dia, se for o caso, você se desfaz da ação. Sem muito chororô, sem muita questão. Tratar isso de forma muito natural. E já que a gente tá falando essa questão de longo prazo, de futuro, qual a dica que tu dá assim pra galera em relação a investimento mesmo, assim, a curto e a longo prazo? Quando eu falo em investimento assim, eu englobo assim em relação a como você pode investir, assim, por exemplo, você disse assim que você tem que pensar na empresa, no caso da gente, assim, trabalhar com equipamento e pensar no futuro para melhorar o equipamento, né? Então, qual é que tu dá assim para a gente ter essa organização, esse planejamento a curto prazo, que é, vamos dizer, a curto prazo seja para uma coisa de emergência, não sei se posso colocar assim, e a longo prazo, por exemplo, eu quero daqui a 2 anos melhorar meu computador ou comprar outro equipamento para a empresa. Qual a tua dica que tu dá em relação a isso, assim, nisso, e onde é que a pessoa pode mais, onde é que a pessoa consegue guardar esse dinheiro, investir esse dinheiro, assim, para que ele possa render? Não sei se tu entendeu o que eu estou querendo perguntar. Entendi. São várias perguntas, mas entendi. Primeiro, eu acho que a minha resposta não vai ser muito condizente, né? Eu acredito que quem está entrando aqui tem essa coisa de olhar Instagram, olhar Facebook e tal. E eu vou trazer a minha resposta da minha realidade, do meu dia a dia, tá? O Instagram, por exemplo, esses perfis de investimento no Instagram, eles romantizam muito. Romantizam muito. Começa a investir com R$30. Cara, no curto prazo, quando a gente fala em investimento em curto prazo, é sempre desenvolvimento de habilidades. Sempre. Então, se eu tenho R$30, eu não vou botar no Tesouro Direto. Eu vou comprar um livro que vai mudar a minha habilidade de patamar. Eu vou dar um exemplo aqui. Pronto, o livro que eu tô estudando pela enésima vez, tá? Vou pegar aqui, tá do lado. Eu tava falando de startup, né? Aqui, ó. Comece sua startup enxuta. Tá? Então, pegar um livro desse e você esmiuçar, estudar. Não é ler é diferente de estudar. E ainda mais diferente ainda de aplicar. Então, pegar um livro desse e você dá um salto de habilidade mesmo. No caso de vocês, poderia ser um curso, poderia ser um livro também, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, obviamente, você até falou em reserva, toda família tem que ter sua reserva financeira. Se for uma família do autônomo, então tem que ter. Né? A reserva financeira do autônomo, tem uma regra que a gente faz, é um pouco longa, tá? Deveria ser 6 meses das despesas fixas. 6 meses.
Então você foi lá, fez a sua reserva, alguma coisa assim. Mas, a curto prazo, sempre desenvolvimento de habilidade. Uhum. Investimento. Investimento assim, em ativos financeiros só vai realmente mudar você de patamar se você tiver muito dinheiro. Uhum. Então é por isso que eu não gosto de ter um Instagram como fonte de informação. E eu Uhum. falo, inclusive, do meu Instagram, do Instagram aí do escritório, da Deplano Consultoria. Uhum. Porque assim, porque no Instagram não dá para você passar essas informações. Você pode despertar, concordo. Você vai lá, joga uma pitada de sal na boca do camarada para ele ficar com sede e ele buscar, né, se informar mais sobre isso. Mas curto prazo, investimento de curto prazo é desenvolver habilidades técnicas. Então, Uhum. no curto prazo, eu vou investir tantas horas, vou fazer isso, tal, tal, tal. Vou montar reserva financeira para eu trabalhar sossegado, para quando eu tiver dinheiro do cliente, eu não ter que queimar preço, né? Para vender o produto, porque eu estou desesperado, eu tenho que pagar minhas contas, sem chegar a sair. No Uhum. longo prazo, aí, mais uma vez, né? Eu estou entendendo que eu estou falando, não com a pessoa física normal, mas com um empreendedor, mesmo que ele seja um microempreendedor individual, um MEI. Eu estou entendendo que eu estou Uhum. falando com eles. Toda empresa para crescer ela precisa de três coisas. Três coisas. A primeira coisa que ela precisa é margem de lucro. Então Uhum. você vai ter que desenvolver habilidades, aptidões, até mesmo processos de venda, de divulgação, o que for, para você conseguir cobrar mais caro. Primeiro ponto. Uhum. Então você precisa de margem de lucro. Esse negócio de ficar competindo por preço, quem vem por preço vai-se embora por preço. Eu sempre gosto de dar Uhum. sugestão, fazer a comparação, a analogia, a comparação com o pessoal de alimentos. Se você quer abrir a pizzaria e ter o preço mais barato, quando aparecer uma pizza de R$ 10 na esquina, o pessoal vai comprar a pizza de R$ 10 na esquina. Então vá lá Uhum. para cima, seja a pizzaria mais cara da cidade e justifique seu preço. Pronto. Uhum. Tá? Mesma coisa para serviço, tá? Segunda coisa que você precisa de recorrência. Por Uhum. quê? Você ficar indo atrás de um cliente novo o tempo todo é muito estafante. Um Uhum. dos indicadores que a gente procura aplicar logo na consultoria é, é a questão do CAC, né? Custo de aquisição de clientes. Então, existem estudos que mostram que para você conseguir um cliente novo, você gasta 5, 6, 7 vezes mais do que manter um cliente. Uhum. Tem muitos autores que traduzem, né, a função do marketing de uma forma muito curta. Marketing é transformar segundos em minutos. Como assim? Uhum. O camarada tem aquela regrinha dos 8 segundos, né? Por exemplo, das redes sociais, né? Se você não Uhum. conseguiu chamar a atenção do camarada em 8 segundos, você perdeu, você está errando Uhum. nesse ponto de contato com o cliente. Né? Pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, pode ser um apelo, um gatilho, o que for. Então, você precisa de recorrência, precisa disso daí. O cliente que entrou, ele não pode sair mais. O Uhum. cliente que trabalhou com você não pode trabalhar mais com ninguém. Isso você Uhum. tem que ter. O cliente tem que grudar e você tem que descobrir o que faz o cliente ficar com você. Então, a primeira coisa para crescer é a margem de lucro, a segunda é a recorrência. A terceira, que aí a gente que presta serviço sofre nisso aqui, é escala. Você Uhum. só cresce se você tiver escala. Então, esse livro que eu mostrei, tantos outros sobre startup, empreendedorismo, eles gastam muito tempo falando sobre como ganhar escala. Que aí entra Uhum. muita parte de tecnologia. Tá? Então, investimento no curto prazo, desenvolver habilidades técnicas e, pessoalmente, só montar a reserva financeira. O resto do tempo, do dinheiro, é para construir os meios para ter mais margem de lucro, ter recorrência e ter escala. Isso pode ser comprar melhores equipamentos, pode ser o que for. E só observação, você falou 2 anos, né? Porque 2 anos trocar uma máquina. 2 anos é Uhum. curto prazo, viu? Uhum. Em finanças, estou falando em finanças. Em finanças, 2 anos é curto prazo, né? É, normalmente, o certo mesmo no planejamento financeiro, se eu fosse fazer um planejamento financeiro, né, da Ludus, vamos dizer assim, tem que ter logo o provisionamento para a renovação desse maquinário. Uhum. Não justifica você saber, por exemplo, se troca uma máquina, vocês que trabalham com ar, se troca uma máquina de quanto tempo? 2 anos? Rapaz,
A minha já tem uns 5 anos já, viu? E ainda tá. Mas eu Vamos acho que co- de 5 anos é suficiente, eu acho. É um tempo bom pra se Pronto. trocar. Eu vou continuar com os 2 anos, para ficar ainda mais arrochado aí o cálculo. Se eu sei, com 2 anos de antecedência, que eu vou precisar de uma máquina, por que quando chegar daqui a 2 anos eu vou parcelar a máquina? Uhum. Então isso tem que ser provisionado, né? Porque, sim, é bom que eu estou puxando um assunto, tá puxando o outro aqui. Se eu estiver indo muito longe, você corta aí minhas asinhas, tá? Que eu falo demais. Que aí a gente entra num ponto muito importante, que é como você constrói todo o orçamento da sua empresa, né? Tem que ser Uhum. um orçamento focado na construção de patrimônio. Uhum. O orçamento da empresa não pode ser construir ou enricar o dono, não é isso não. Uhum. É construir patrimônio, porque você lembra do equity que eu falei? Um ativo que Uhum. vai gerar mais dinheiro. Então você continua reinvestindo, 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 né? E por aí você vai conseguindo ter esses trampolins financeiros de faturamento e o que for, né? Massa. Bradley, tem uma pergunta aqui da minha esposa, Hum. Maria Priscila. Ela perguntou, eu acho que foi na hora que tu estava falando em relação à questão de concorrência de preços. Eu não sei se a pergunta dele foi relacionada a isso, mas ela perguntou aqui, essa dica serve para quem está começando a empreender? Tá. Vamos dizer que seja questão de preços, tá? Estratégia de preços, Uhum. competir por preços, não é isso que você está perguntando? Eu acho que foi na hora que tu estava falando sobre isso, eu acho que é relacionado a isso, Tá. a Vamos pergunta lá, dela. vamos lá. É, Quando a gente fala sobre competição, a gente fala sobre, normalmente o termo que a gente usa é vantagem competitiva. Toda Uhum. empresa, todo autônomo, toda pessoa, ela tem que ter uma vantagem competitiva, tá? Uhum. A vantagem competitiva, mais ou menos, é assim. Por que é que eu vou deixar de fazer o trabalho com Beltrano e vou fazer com Matheus? Uhum. Matheus tem que ter uma vantagem. Uhum. Se a sua vantagem for apenas preço, como eu disse, o camarada vira uma prostituição, né? Então o camarada ele vai da próxima vez procurar quem tiver um preço mais barato. Se aparecer alguém com preço mais barato, vai. Então vantagem competitiva, normalmente a gente fala assim, a gente divide as empresas por estágio de vida. Então, o primeiro Uhum. estágio da empresa é sobrevivência. A segunda é crescimento, a terceira é expansão. No Uhum. momento da expansão, é quando você vai abrir uma filial, você vai abrir uma franquia. A sua empresa ela já é um modelo, já é referencial em várias coisas. Em Uhum. finanças, operações, produção, publicidade, por aí vai. Na parte de crescimento, você ainda não é líder, mas você já tem algumas coisas muito bem estabelecidas, um nome bem estabelecido, uns processos muito claros, uma liderança boa e tal. No momento da Uhum. sobrevivência, você tem que pagar as contas que você usou para comprar aquele computador, aquela máquina, aquele estoque para revender, o que for. Então, normalmente, no começo, Priscila, as pessoas usam como vantagem competitiva ou o preço ou a localização geográfica, né? Para quem é Uhum. de Campina Grande, por exemplo, tem um bairro novo, né? O Aloysio Campos, lá perto de Uhum. Queimadas. Então, o que o pessoal faz? É um bairro muito longe, praticamente não tem ainda linha de ônibus, tem aquele processo todo, é um bairro muito grande, né? São sei quantos são milhares de casas, milhares de famílias. Imagina a persona de lá. Vamos imaginar uma mãe que tem 2, 3, 4 filhos lá. Imagina como seria difícil ela pegar um ônibus lá e vir para o centro da cidade para uma consulta dentária, por exemplo. Uhum. Então, se eu sou um dentista, eu vejo que se eu colocar o meu consultório lá, é uma vantagem competitiva forte, que é a questão da localização geográfica. Então, eu Uhum. vou abarcar os clientes que estão ali naquela região. Você entendeu a questão da vantagem competitiva, né? Pronto. Uhum. Para você competir por preço, é muito cruel. É muito Uhum. cruel. Porque é a estratégia mais fácil. Todo mundo consegue competir por preço. Se eu quiser prestar uma consultoria de graça hoje, eu presto. Uhum. Né? É aquela coisa, poxa, eu quero começar o meu Instagram, eu quero começar minha publicidade, mas eu tenho que montar um portfólio. Eu bato na porta aí de algumas pessoas, deixa eu fazer aqui um serviço para você durante uns 3 meses de graça. Você monta Uhum. ali, faz um pequeno portfólio e pronto, você começa a mostrar resultado.
né? Uhum. Então, assim, competir por preço é muito sacrificante. A questão Uhum. todinha é gerar mais valor. E o que é gerar mais valor? Entregar mais resultado. Pronto. Né? Eu posso responder essa pergunta que está aparecendo aí? Com certeza. Já A ia. pergunta de Karl Marx, né? Por que muitas empresas com 15 dias de pandemia declararam falência? A culpa é de desorganização ou realmente da pandemia? Karl, eu poderia dizer a você que não seria desorganização de maneira alguma. Eu diria até que pode ter sido fechada a empresa porque a empresa era organizada. Uhum. Né? Então, assim, ela viu que ela estava numa área de risco. Então, por exemplo, nos nossos clientes, a consultoria, assim que começou a pandemia, a gente classificou logo os clientes em alto risco, médio e baixo risco. Quem é alto Uhum. risco, a gente focou muito, a gente disse, olha, você corre risco de fechar. Você Uhum. corre risco de falir. Né? Uhum. Então, o processo da falência é um processo muito dolorido, um processo muito sofrido, envolve execução de patrimônio, né? Então, hoje a lei da falência no Brasil ela é muito dura com o empresário, né? Então, muita gente faz o quê? Corta logo a questão da empresa, fecha logo a empresa Uhum. para não gerar mais impostos, para não gerar mais débitos, e depois que tiver passado todo esse problema, aí abre outro CNPJ. Normalmente, principalmente se for um negócio local, as pessoas guardam muito a questão do nome, né? E muito pouco a Uhum. questão do número do CNPJ. Enfim, e segue a vida. Mas eu digo que o financeiro de cada empresa é muito íntimo. Não tem como a gente generalizar. Todas as empresas fecharam porque estavam com o financeiro organizado e viram que tem um problema muito grande, né? Uhum. Mas, normalmente, eu diria que seria por aí. Massa. Bradley, outra coisa que a galera. Eu percebi que a galera tem muita dúvida mesmo assim. É por isso que até que eu coloquei essa pergunta para te fazer. É em relação ao Prolabore, né? Eu vejo eu tenho muito grupo no Facebook assim, galera que é freelancer, e a galera sempre tá perguntando sobre isso. Como calculo meu Prolabore? Como é que eu tiro meu salário? Aí, qual é a tua dica assim para a galera calcular o Prolabore da maneira correta? Qual é a idade média, vamos dizer assim, uma faixa de idade do pessoal que pode perguntar isso? Cara, de 20 a 30 anos, eu vejo nessa faixa assim, Vamos nessa aumentar? esse Vamos botar de público. 20 a 40? Pronto. Tá bom? Vamos botar de 20 a 40. A primeira coisa que eu diria é que esse pessoal, como mais uma vez, né? Eu trago a experiência da consultoria. Eu não trago a visão Uhum. romântica que eu falei lá, do pessoal do Instagram, do YouTube, aquela coisa, não. É, essa idade aí é a idade da ralação mesmo, tá? Uhum. É a idade de pegar no batente, e a idade não é a idade, porque parece, é a idade de consumir. Não estou dizendo que Uhum. você vai viver para trabalhar, não. Você vai viver e vai usufruir da riqueza que você gerar. Mas é a Uhum. idade de acumular patrimônio. E Uhum. patrimônio aqui, eu estou falando, patrimônio empresarial, principalmente. Então, é de você construir uma base muito forte daqueles equities que a gente falou. Você tá entendendo? Então, se tem um momento Uhum. para eu trabalhar, de eu virar à noite, de eu passar a madrugada estudando, de eu fazer isso tudo, é agora. Você tá Uhum. entendendo? Muitas vezes o pessoal nessa fase, tem alguns que vão estar solteiros, tem alguns que vão estar no começo do casamento, se tiver no máximo um filho. Se for deixar para fazer isso quando tiver com 3 filhos, um filho já na idade da universidade, que normalmente o orçamento familiar vai lá para cima, o custo, aquele monte de coisa fica muito mais difícil. Então, o primeiro ponto é esse, tá? A fase agora é trabalhar muito e renunciar o máximo possível desse dinheiro, dessa riqueza que foi gerada. Segundo ponto, Uhum. prolabore. A gente tem que separar o que é prolabore e o que é dividendo, tá? Uhum. Prolabore seria, você deve se pagar um salário se você fosse pagar outra pessoa. Uhum. Então, eu vou dar aqui um exemplo de um cliente da consultoria que nós temos. São 2 sócios. Um está aqui e o outro está na Índia. Uhum. Tá? Então, são 2 irmãos. Um está aqui e um está na Índia. Tem um irmão que ele fica aqui na loja e ele trabalha como gerente mesmo da loja. Então, eles definiram quanto é que a gente pagaria para esse gerente, se fosse aqui na nossa cidade, quanto é que pagaria para esse gerente da loja. No caso lá deles é R$ 6.000. Então, paga R$ 6.000. Esse é o Uhum. prolabore dele, vai vir labor, Uhum. de trabalho, né, de suor.
Uhum. Só que, além disso, eles definiram que ia ter uma retirada fixa mensal, né? Que é referente ao dinheiro que eles aplicaram. Então, a retirada lá que Uhum. eles têm... Daí, Aragão, Aragão. Eles vão atualizando a questão dos lucros acumulados e tal. E eles, então, a gente faz a conta de quanto foi lucrado e a cada 6 meses a gente define. Vamos lá, vamos pegar o último resultado deles, né? Deu mais ou menos uns 100 mil reais de lucro em 6 meses, né? Isso depois do que eles tiraram aquela retirada fixa mensal e o Prolabore, né? Uhum. Daqueles 6 mil reais que o rapazinho lá tira todo mês. Então, 100 mil reais. A gente foi discutir, certo? O que a empresa está precisando hoje? Não, tá precisando a fachada, fazer isso, a gente tá querendo, tem que trocar as gôndolas da loja, tem que fazer não sei o quê, trocar o computador. Eles fizeram uma reforma lá na parte do caixa, né? E tal, e fizeram tudo. Então, quando Uhum. eles fizeram esse levantamento, eles decidiram que iam dividir da seguinte maneira: 60 mil reais ia ser reaplicado na empresa, e os outros Uhum. 40 eles iam dividir para os dois sócios, 20 e 20. Pronto. Uhum. Né? Então, a gente, Prolabore, a primeira coisa que o autônomo ele tem que identificar é o que é necessário para eu fazer a minha empresa individual crescer hoje. Uhum. E, mais uma vez, eu digo, você tem que investir naqueles pontos que são mais estratégicos, sabe? É como se fosse uma jogada de xadrez, assim. Rapaz, eu tenho que ser muito certeiro na hora de investir. Então você foca naquilo ali. É o melhor investimento. É melhor que Uhum. ações, é melhor do que qualquer outra coisa. É você investir no seu próprio negócio. Você pode ser um autônomo, um designer, um contador, um consultor, um cabeleireiro. Não tem ação Uhum. da bolsa que tenha o rendimento que tem de uma empresa bem organizada. Tá? Então, o primeiro ponto é Uhum. esse: diferenciar dividendo de Prolabore, identificar o que é necessário para a sua empresa crescer. Identificou o que é necessário, injeta o máximo de dinheiro, sem pena. Isso daí, muitas vezes, tem que conversar, precisa muito do apoio da família, quando é o autônomo. Né? Uhum. Então, é bem aquela coisa de você sentar com sua esposa, dizer: olha, meu amor, minha querida, ó, eu identifico, você expõe o planejamento da empresa mesmo. Olha, eu preciso dessa máquina, eu preciso investir nisso aqui, eu preciso realizar esse evento, eu preciso fazer essa viagem, eu preciso fazer isso aqui. Eu vou juntar isso daqui. Então, obviamente que a família vai definir o que a gente chama de ponto de equilíbrio financeiro, né? Ou seja, o mínimo que eu preciso para viver. Então, Uhum. ó, eu preciso mínimo aqui de transporte, de lazer, de moradia, blá, 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 aquele negócio todinho. E o resto se reinveste, por quê? Você passa ali uns 2, 3 anos de muita renúncia, mas esses 2, 3 anos vão construir uma base que vai suportar a sua vida financeira, né? A sua prosperidade durante o resto dos anos. Uhum. Então é um momento inicial de muita renúncia, mas isso é a vida de todo empresário, todo empreendedor. Olha, se você não está disposto a renunciar no começo, é complicado. E eu sempre digo que finanças é comportamento, renúncia é comportamento. Né? Então tem Uhum. que. Primeiro é isso aí. Tá? O Prolabore, resumindo, era para ser o mínimo possível você reinvestir o máximo para fazer a empresa crescer. Né? Massa, massa. Tem outra pergunta aqui de Aleph. Ele perguntou o seguinte: aquela questão de preferir aluguel ao invés de financiamento de imóvel também se aplica a autônomos? Exemplo, advogados que não têm entrada de caixa constante, mas poucas entradas com valores maiores. Não sei se Sim, tu entendeu aí. entender. O autônomo ele tem uma dificuldade, né? Ele não tem nada certo na vida dele. Uhum. Né? O autônomo ele vive perigosamente. Então, normalmente, os juros para o autônomo é muito alto. Né? Uhum. Você é autônomo, você chegou lá numa loja de carro, quer financiar um carro em 4 anos. Você faz o quê? Eu sou autônomo, sou designer autônomo. Primeira coisa, os juros vai lá para cima. Por quê? Primeiro que em 4 anos pode acontecer muita coisa com você. Você pode morrer, você Uhum. pode adoecer, pode se separar da mulher, pode acontecer muita coisa. Né? Primeiro ponto é esse. E segundo, você não tem nada certo. Então o banco olha para você como uma pessoa que tem um risco altíssimo. Primeiro ponto é esse. Uhum. Só se você apresentasse para o banco vários recibos de imposto de renda mostrando que você, há tantos anos, você consegue gerar muito resultado. Só isso. Senão, os juros vai lá para Uhum. cima.
Então, se eu não sei como é que vai ser meu dia de amanhã, para o autônomo, por exemplo, eu até não vou nem tirar o financiamento de apartamento, como a Aleph falou aí, essas coisas. Eu falei uma coisa mais simples, comprar parcelado no cartão. O autônomo, Uhum. ele já está gastando dinheiro, consumindo dinheiro que ele nem ganhou. Que é Uhum. pior, ele nem sabe se vai ganhar. Não é? Uhum. Eu sei que o autônomo, normalmente, ele tem um comportamento muito mais inquieto e muito mais criativo. O autônomo está muito mais perto de chegar àquele momento do make money, que eu falei do inglês, né? Do fazer dinheiro, Uhum. do produzir dinheiro. Ele tem um termostato financeiro mais pronto, mais trabalhado para fazer dinheiro. Então, particularmente, eu acho que o autônomo, se ele puder não entrar em contas parceladas de qualquer tipo, eu recomendaria. Né? O Uhum. Gustavo Cerbasi, que é o meu autor preferido de finanças pessoais, ele fala sobre isso nos livros dele. O autônomo, ele não pode se dar alguns luxos. Em compensação, ele consegue ter um consumo de melhor qualidade. Uhum. Então, falando, só para pegar uma deixa da palavra aluguel, que ela falou, né? Eu começo minha consultoria aqui, eu vejo uma vantagem competitiva, um negócio que diz, caramba, se eu fizer isso, eu fico milionário. Né? Se eu Uhum. fizer isso, eu vou conseguir replicar isso, ganhar essa escala. Campina Grande, onde eu estou hoje, não vai dar certo eu ficar. Uhum. Então, se eu não estou amarrado a um imóvel, eu encerro o aluguel e vou embora. Então, se Uhum. você não criar muitas raízes no local, é imprescindível para quem é autônomo, para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com arte e essas coisas, porque normalmente as oportunidades não é num lugar específico, né? Por mais que seja fácil hoje trabalhar via home office e tal, mas a gente sabe que o network é muito forte, e às vezes você está no local geográfico mesmo, faz muita Uhum. diferença. Massa. Bradley, outra questão que eu vejo muito assim a galera perguntando, galera autônoma, é em relação à separação das despesas pessoais e as despesas da empresa. O que é que a pessoa deve fazer para não misturar isso, misturar as suas despesas pessoais com as despesas da empresa? Porque eu acho que é uma dificuldade muito grande para quem é autônomo, que quem não entende nada de finanças, quem não tem o mínimo de uma base financeira assim que está começando, eu acho que sente muito essa dificuldade de separar as coisas, né? Separar conta pessoal e conta da empresa. Qual a dica que você dá para ir em relação a isso? Primeira coisa, a gente vive num momento privilegiado da história, né? A gente Uhum. tem banco gratuito, tem um monte de serviço gratuito aí. Então, algumas coisas não justificam mais a gente não ter. Você lembra que uma das Uhum. primeiras perguntas suas foi sobre se era importante o CNPJ, né? Uhum. E eu respondi que era importante porque por a questão tributária, que paga menos imposto ser pessoa jurídica, e a segunda Uhum. que era a questão do pensamento de longo prazo e você construir um relacionamento com o banco. Abrir o CNPJ, meu querido, pega lá seu CNPJzinho, sua documentação, vai no banco e abre a conta. Seja um banco de varejo, né? Que o banco de varejo é Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Sicoob, Uhum. por aí vai. Ou seja um banco digital, né? Muitos bancos Uhum. digitais hoje já têm a conta PJ lá digital, gratuita. Tem bancos como o Inter que já tem a conta MEI lá. Se você já tem a conta pessoa física, você vai lá com apertou em dois lugares lá, você tem a conta pessoa jurídica já feita. Uhum. Então, a primeira coisa é separar. O dinheiro vai cair na conta da empresa, na conta da Empresa. pessoa jurídica. Quando o camarada for lá fazer a transferência, ao invés de botar o seu CPF, ele vai botar o seu CNPJ. Primeiro Uhum. ponto, né? Já passa mais credibilidade. Então, separa. Entrou lá o dinheiro. Entender que são duas entidades diferentes. Sua empresa e sua família. São duas entidades Uhum. diferentes. Então, você fez o serviço e entrou 5 mil. Vamos dizer assim, entrou 5 mil reais. O que você vai fazer? Primeira coisa você tem que ter um livro caixa da empresa. Pode ser um Uhum. arquivo do Word, arquivo do Excel, você pode ter um aplicativo, você pode baixar um sistema na internet, você pode fazer o que for, uma caderneta daquela, sabe que é a caderneta de padaria? Que a gente comprava pão e Uhum. anotava lá, ficava na conta, né? No pendurado. Então, assim, você registre, faça o livro da caixa da empresa para uma série de coisas, para você medir seu desempenho, quanto está entrando, quanto está saindo e tal. Fez isso, faça as retiradas semanais. Quanto é que eu preciso por semana? Por semana eu vou fazer minha feira, eu vou gastar com combustível, eu vou fazer isso, aquilo outro. Então, separe
transfira para sua conta pessoa física o que você realmente vai precisar. E o resto, deixe lá. Não é seu. Se você gasta todo o dinheiro que entra, você está se sabotando. Você está sabotando o seu futuro. É muito comum o autônomo ele viver angustiado, viver ansioso. E por quê? Porque ele se sabota. Se ele sabe que ele está construindo lá um patrimônio voltado para o acúmulo de equities, né, de ativos que vão gerar mais renda, mais receita, ele fica tranquilo, ele trabalha tranquilo, tá? Então, primeiro, cria a conta, pessoa física, pessoa jurídica. Segundo, o livro caixa, entrou dinheiro, transfira, tem a retirada fixa sua por semana ou por mês. Entrou mais dinheiro, não tire mais dinheiro, não transfira para você, não aumente seu prolabore, tá? E deixa pronto o que você quer fazer. Você não vai falar dos dividendos que eu falei. Pega o lucro de 6 meses, decide quanto precisa investir na empresa. Aí você tem um pedaço. Você se dá aí meio que um 13º, 2 vezes por ano, vamos dizer assim. Né? Mas ficar tirando tudo é se sabotar. Massa, massa. Outra coisa, assim, em relação à organização de horários, como é que você sugere para uma pessoa que é autônoma fazer isso? Tu tá rindo porque eu já sei a tua resposta. Eu tô rindo porque a minha visão é bem hardcore mesmo, assim. Eu acho que é o momento da vida da gente, cara. 20 a 40 anos, a sua persona lá, né? É trabalhar muito, é estudar muito. Se tem um momento que a gente pode renunciar, é agora. Eu não tô dizendo que você vai ser aquele camarada que não vai praticar um esporte, que não vai para uma igreja, que não vai... aqueles que gostam, né? Ler sua ficção, ler seu romance. Não tô dizendo isso, não. Porque eu tô dizendo que agora é a hora que a gente tem força física, tem disponibilidade, às vezes até casa com o momento de vida do cônjuge também. Às vezes o cônjuge também tá numa fase de estudar muito e tal, aquilo dali. Então é trabalhar e desenvolver essas habilidades técnicas, né? Que é estudando o máximo possível. É o seu equity mais fácil, mais simples. Quantidade de informação que tem hoje na internet, eu sempre digo que 1 hora por dia, 2 horas por dia transformam uma vida. Então, se você tirar 2 horas por dia durante 1 ano, você aprende o inglês, você aprende uma habilidade nova, você desenvolve, você faz isso aí 2 horas por dia. Não estou nem fazendo uma coisa assim de outro mundo. Né? A mesma coisa, se você focar 2 horas por dia com relação à saúde, muda a sua vida. Com relação à família, muda a sua vida. Com relação ao que for, muda a sua vida. Então, agora é a hora. Então, entender que se você sair dessa live, né? Se for na internet buscar assim, gráfico da fase da vida, gráfico financeiro da fase da vida de uma pessoa, aí você vai ver lá que tem lá dizendo que agora é a hora de acumular. É a hora de acumular patrimônio, é a hora de acumular conhecimento, é a hora de acumular experiência e por aí vai. Né? Agora, assim, para quem é casado e autônomo, né? Isso tem que ser em acordo com o seu cônjuge. Não vá fazer sem conversar com ela, não, porque ela é a sócia da sua empresa, certo? Mesmo você sendo autônomo. Então tem que ter muito esse apoio, senão dá errado. Tem que ser muito, muito bem ajustado isso. Massa, massa. A gente tá, acho que há 5 minutos, 10 minutinhos, encerrar a live. Aí eu queria perguntar a todos, tu falou no começo até mostrou o livro, tudo. Indicações, assim, de livros, a galera que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, ou canais do YouTube, pessoas que para você seguir. O que é que tu indicaria pra galera? Eu, particularmente, eu gosto muito de assistir muito canal no YouTube de finanças. Eu assisto o Primo Rico, o Me Poupe, da Natália Cury, né? Gustavo Cerbasi. O que é que tu indicaria mais, assim, pra galera? Eu indico o Cerbasi. De todos esses daí que você falou, eu indico o Cerbasi. Eu não indicaria o Tiago Negro, não indicaria a Natália, não indicaria nenhum outro. A primeira coisa que eu falo para você é faça uma dieta de informação. Escolha uma pessoa e beba da fonte dela. Pronto. Tá? Como eu disse, tem uma visão muito romantizada de finanças na internet. Né? Então, seja no YouTube, seja no Instagram e tal. Eu não gosto de usar esses 2 canais como fonte de informação. Isso é opinião minha.
Uhum. Porque tudo bem que eu tenho uma vantagem que eu trabalho com finanças, então eu passo 24 horas pensando em finanças, estudando finanças. Se você vier aqui na minha biblioteca, tem dezenas de livros de finanças, trocentos de empreendedorismo, de planejamento. Então eu passo sempre todo pensando, é meu ofício, né? É o que eu escolhi fazer da vida. Pelo menos esse é o atual Uhum. momento. Então, não é caro. Compre um livro dele e diga assim, eu vou aplicar para aquele livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Comece por ele. Uhum. Né? É o livro mais vendido do Brasil com relação a finanças pessoais. Pegue ele, aí você vai aplicando parágrafo por parágrafo na sua vida, fazendo continha por continha. Tá? Uhum. Então aplique isso. Mais uma vez, nunca use Instagram, essas coisas como fonte de informação. E com Uhum. relação à empresa, assim que possível, colo no consultor e diga assim, meu querido, me dê uma luz aqui, o que é que eu faço? Eu acredito que tem muita gente que não resiste a outra pessoa que queira prosperar. Então chega Uhum. assim, me orienta aqui, o camarada vai lhe orientar. Tá entendendo? O Uhum. quanto antes, eu digo que é a mesma coisa assim. Imagine que uma criança está aprendendo a ler ou a escrever. Se ela Uhum. tiver um professor ali dedicado para ela, só ela vai aprender pra caramba. Vai ser Uhum. muito mais rápido o aprendizado. Então, assim, focar nisso daí. Por exemplo, essa uma criança que não sabe ler, você ia botar ela para aprender a ler no Instagram, no YouTube? Não, não ia. É uma coisa, às Uhum. vezes, nesse momento de alfabetização financeira, não dá para ser assim. É sentar com um Uhum. livro mesmo, estudar, ler e aplicar isso aí. Né? Massa. Então, eu digo isso porque eu vejo muita bobagem. Muita Uhum. bobagem. Eu hoje, se for no Instagram ver quem eu sigo, no Instagram, por exemplo, eu não sigo nenhum de finanças. Porque eu Uhum. não gosto. Pode dizer que eu sigo o Serbas. E mais porque ele fala muito sobre a parte de comportamento. Né? Uhum. Eu gosto muito dessa parte de psicologia econômica. Pronto. Então, é o que eu indico isso daí. Vá, pega um livro, vá lendo, vá construindo esse conhecimento aí, vá aplicando. Só ler não funciona, só assistir não funciona, é aplicar. Tá? Massa. Massa demais. E já posso fazer seu merchan aí, né? O D Plano de Consultoria, para quem quiser, né? Procurar um consultor aí financeiro. Rapaz, eu, eu sou péssimo de merchan, né? Mas o que eu poderia dizer, eu amo trabalhar com autônomo, com microempresário, sabe? Pequeno empreendedor. Eu gosto demais disso daí. Gosto demais. Como eu disse, o exemplo da reunião de hoje, né? A reunião que eu tive Uhum. das 4 às 6. Eu vou apresentar o resultado, então era uma pequena empresa. Sim, esse que eu disse que era dois sócios e um funcionário, que eles quadruplicaram o faturamento em um ano com a consultoria. Uhum. Só a gente focando nos pontos principais, é, é a primeira empresa dos dois, pô. Tu tá entendendo? Tu consegue ver a Uhum. beleza disso? É a primeira empresa Uhum. dos dois. Eu me lembro, eu falei conversando com eles hoje, quando fui apresentar os gráficos e tudo, todo o relatório. Eu disse, pessoal, as nossas primeiras reuniões vocês morriam de medo. Uhum. Então a gente fez um projeto lá de captação de recursos para eles foram captar R$ 110 mil, né? Uhum. Para fazer umas coisas na empresa lá. E eles ficaram desesperados. Eu nunca vi esse dinheiro na conta, né? O que eu vou fazer com isso? Eles ficaram com medo da parcela. Então a gente vai trabalhar muito essa questão, desenvolver esse pessoal. É belíssimo, cara. É belíssimo. Massa. Então Massa. eu particularmente, eu amo, eu tenho esse negócio, sabe? Se vier falar comigo, eu falo. Eu não fico essa coisa de eu só digo informação se me pagarem. Eu não tenho Uhum. disso, sabe? Eu não tenho esse. Ontem eu tive uma experiência com uma mulher de João Pessoa que ela entrou. Não, porque eu queria essa informação, tal. Você cobra quanto para saber se eu devo adquirir essa franquia ou não? Aí eu fui conversar com ela, né? Vamos marcar uma entrevista, vamos conversar e tal. Não, não, só quero o Uhum. número e pronto. Tá bom, faça a conta para a senhora. Ela não vai saber o que significa a conta. Uhum. Você tá entendendo? Mas eu não faço questão. Tipo assim, quando eu jogo batata no colo dela, ela vai olhar assim, meu Deus do céu, agora que eu preciso do consultor mesmo. Né? Então, Massa. a Deplan tá aí, eu tô aí, eu amo conversar, falo demais. Quem quiser falar sobre isso, fica à vontade. Eu não preciso conhecer, não, viu?
Eu converso com os três. Se é sobre finanças e empreendedorismo, eu converso com qualquer um. Massa. Pri perguntou aí, bem rapidinho, Flávio Augusto Geração Vida é um bom nome, assim, de referência para Geração de valor, menino. Que geração vida. geração Vida, geração de valor. Eita, é o horário já. É. Ei, Bradley, queria agradecer a tu pela disponibilidade. Para mim foi muito bom, assim, eu aprendi bastante mesmo, assim, é um assunto que eu gosto também, Uhum. apesar de eu não ser da área, mas é uma coisa que eu aprendi a gostar. Só que quando eu fui trabalhar lá no teu escritório, que eu comecei a ler aquele livro de Flávio Augusto. Sim, foi Aí lá. foi. Aí eu comecei a me interessar mesmo assim pelo assunto. E é uma coisa que realmente eu gosto geral. Tá Pri aí, tá Johanna rindo aí, porque eu falei geração vida. É porque Johanna era fã. Johanna era fã. Eu fiz o merchan para o pastor, não foi? Ó, faz o seguinte. Faz o Hum. seguinte. Fica a sugestão aí. Junta um pessoal aí autônomo, alguma coisa, e a gente faz um Uhum. workshop, pô. Massa, Eu coloco à disposição totalmente. massa. Como eu disse, é um assunto que eu gosto de falar. Muito Eu bom. falo pelos cotovelos. Eu me controlei muito aqui nessa live para ter as respostas enxutas, né? Mas cada resposta aqui dava para ser uma live fácil, fácil. Aí foi muito bom. Queria agradecer a galera que ficou até o final também, a Pri. Ela até tá sugerindo criar um grupo do WhatsApp aí Pode para criar. Eu conversar tenho sobre 8 de isso. grupo de WhatsApp, mas pode criar esse. É, agradecer geral a você mais uma vez, né? E que tu saiba aí que somos brother, né? É verdade. E precisar aí, a gente tá disponível aí. E Deus te abençoe, viu, cara? Tá bom, meu querido. Fica na paz, viu? Quero mandar um beijo pra Pri, que ela ficou até o final. Ela está assistindo todas as lives agora e já aprendeu sobre Photoshop, sobre 3D, agora tá aprendendo sobre finança. E só presta assim, né? É verdade. Sim, só lembrando que essa live vai estar disponível lá no YouTube, vai virar podcast. E para a semana, quem vai estar aqui vai ser João Faisal, é um design de João Pessoa. E é um cara que tem muito conhecimento para passar para a galera, referência no estado geral. Ótimo. Muito bom. E valeu, brigadão, vice Pradley. Valeu, meu querido. Parabéns aí, Até a viu, por tudo. próxima. Deus quiser. Valeu, cara. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu.